Abençoada noite, irmãos. Fiquem de pé, por favor. Vamos adorar juntos. Continuar adorando. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, em teus braços é o meu descanso. Levante suas mãos e adore o Rei da Glória. Em teus braços é o meu descanso. Deus, Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Tu és fiel, Senhor. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu E se eu descanso. passar, Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. 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 Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. se eu Se passar, eu passar pelo vale, acharei conforto
Podem se assentar. Eu quero glorificar o meu Deus por estar aqui com os irmãos. Vou cantar o texto que eu vou pregar agora, daqui a pouquinho. Vou cantar o Salmo 23. Já tem tanto tempo que eu não canto o Salmo 23 e que eu não toco a gaita, mas vou tentar. Tem um irmão ali, aquele amado irmão ali, falou comigo que tem meu CD desde... Ele era menino quando eu lancei o CD e tem o CD até hoje, ainda escuta. Eu fiquei impressionado. Eita, meu Deus, que é isso, moço? Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me pra junto das águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me pra junto das águas tranquilas. Pastor,
de minha alma. Aleluias. Abra a palavra de Deus no Salmo 23, por favor. Diga: abençoada noite. Amanhã você acorda assim, quando esse negócio de bom é medíocre, esse negócio de bom dia. É abençoado dia, abençoada noite. Porque você já tem que acordar e perseverar, prosseguir na bênção, amém? Diga aí para 3, 4, 5 pessoas: abençoada noite. Diga: você está no melhor lugar da terra, a igreja de Jesus. Alguém pode ler, por favor? Leia, uma pessoa que tem uma voz assim alta, maravilhosa. Leia aí o Salmo 23 enquanto eu passo para lá. Por favor, leia. Quem vai fazer a leitura, por favor? Diga: glória a Deus. Diga: este é o meu pastor. Amém. Podem se assentar. Espírito Santo querido, dirija a tua palavra, ilumine mais e mais os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Vá ao encontro de cada necessidade, porque estamos aqui e vamos sair daqui melhores do que chegamos. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito e pela doce presença do Senhor. Usa-me como instrumento descontaminado para que o Senhor passe e encontre cada amado, cada amada, cada família que entrou aqui, cada família representada, e que o teu poder de maneira singela faça transbordar a tua presença. Amém. Eu já me emocionei centenas de vezes de 1988 para cá, quando aconteceu a minha conversão em Cristo. Todas as vezes que eu canto esse arranjo, toco esse arranjo que arrumei para essa canção do Josué Rodrigues, eu fico parecendo que estou em outro lugar e não na terra. Porque de verdade, em todo canto do país e do mundo, o Salmo 23 é lido, é celebrado, é aprendido, é percebido. Nós temos aqui neste Salmo algumas questões muito profundas para a nossa alma, nossas emoções, para o nosso espírito, para a nossa conduta de vida, para as 4 estações na nossa mente. A hora que a nossa mente está em primavera, que tudo está flores, a hora que ela entra numa melancolia do inverno, a hora que ela entra na energia do verão, na hora que ela entra no outono, talvez a gente tenha essas 4 estações no mesmo dia, essas quatro mudanças dentro de nós. Mas quem não muda, quem não é intermitente, quem não altera humor, nem poder, nem atuação, é o nosso amado Jesus. Amém ou não amém? Eu quero trazer para os amados irmãos o que este texto realmente significa para mim. Talvez você concorde com isso. Eu quero compartilhar para vocês a figura de Deus
como pastor. É impressionante. A figura de Deus como pastor. Bem, nós já ouvimos vários pregadores, já lemos o livro, talvez lemos o livro de Max Lucado, Aliviando a Bagagem. Nós já fizemos pesquisas sobre as características de uma ovelha. E nós entendemos exatamente que no aspecto genético, a ovelha é dependente de todos os animais, a ovelha é incapaz, a única incapaz de não cuidar de si mesma. Olha o sinal aí. Não é capaz de cuidar de si mesma. Também a ovelha é um ser bobo. A ovelha não é sagaz. Ela não faz truques, ela não é mirabolante. Olha o sinal. Presta atenção. Você nunca assistiu um show num circo ou num teatro? Venham ver a ovelha superstar. Não há lugar na genética da ovelha para isso. Ela é boba, ela é inocente. A ovelha indefesa, ela não possui garras, ela não tem reações de agressividade. A ovelha é manipulável, ela não sabe se limpar sozinha. Vai pegando. Construa aí essa introdução. A ovelha é vulnerável, ela vive praticamente muda. Ela não grita, ela não ataca, ela não fere com palavras. E só o pastor percebe quando a ovelha precisa de socorro. Quando ela suspira, existe o som do silêncio. O som da voz de uma ovelha. E como você se descreve hoje? Autossuficiente? Esperto ou esperta demais? Arrogante, o sabe tudo? O poderoso e a poderosa? Totalmente seguro? Porque tem uma aposentadoria top, porque mora numa casa top, porque tem isso e aquilo, porque tem um currículo incrível. Como você se considera? É de tremer a alma quando a gente diz o Senhor, Senhor, é o meu pastor. E no hebraico é assim. O Senhor é tão pleno em mim, que manda em tudo em mim, e eu não sinto falta de ninguém, de nada. Essa é a transliteração do hebraico para a tradução do inglês, e do inglês nas derivações de muitas línguas. O Senhor está tão pleno em mim, eu transbordo dele, e ele toma tudo em mim, personalidade, temperamento, vida espiritual. E a gente demora tanto para compreender isso, mas tanto. Aí me impressiona que no Salmo 23 você encontra primeiro a imagem, a figura de Deus como pastor. O Senhor é o meu pastor, não terei falta de nada. Sabe o que me chama a atenção aqui? É que Davi, quando ele recobra memórias, quando ele usa suas memórias da trajetória de vida, ele como rei, como um general de guerra, rei Israel, ele ocupava um cargo de estrategista, de estar à frente do exército, ele era um soldado de guerra, ele não coloca o Senhor é meu general de guerra, ele coloca o Senhor é meu pastor. Ele volta à imagem, à cena, às memórias, porque o ser humano é assim, presta atenção. Você tem uma sensação, isso é mente. Você tem mente, consciência e sistema nervoso central. Então, quando você tem uma sensação, o dia hoje parece que vai ser ruim. Você não pode deixar virar sentimento. Se virar sentimento, depois vira pensamento. Se virar pensamento, vira tela, imagem mental. Sensação, sentimento, pensamento, aí vira palavras. Aí gera ação e reação. Davi coloca o Senhor, por isso quando a gente acorda meio angustiado, você tem que colocar lá, mudar a música. Colocar a música de louvor, de alegria, de adoração, de paz, de força. Não vai pegar texto de tribulação, não é texto de bênção, para você sair da sensação, do sentimento
que não declara o Senhor cuidando e direcionando suas emoções. Então, Davi coloca aqui algo poderoso. Ele lembra dos seus dias de pastor e ele descreve algo glorioso neste salmo. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, eu não terei falta de nada. Identidade. O que ele está dizendo aqui é: por mais que eu seja rei, minha identidade não é de rei, é de ovelha. Amém ou não amém? Você pode ser o que for aqui na igreja. Você pode ser aqui diácono, você pode ser aqui presidente interino, você pode ser aqui o que for. Você é uma ovelha. Você vai entender daqui a pouco o que é um pastor humano. Talvez você se surpreenda com essa notícia hoje, dentro da hermenêutica, da exegese, do estudo mais profundo desse salmo. Nós estamos na mesma plataforma, todos os irmãos aqui. Então, Isaías 53, 6, todos andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Jesus, sobre ele, as nossas iniquidades. O supremo pastor Jesus é o meu e o seu pastor, amém? A segunda, porque você e eu nos identificamos tanto com o Salmo 23, é que o bom pastor está com você em dias em que tudo lhe vai bem. Olha o que Davi diz: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas por amor do seu nome. Quando tudo nos vai bem, você sabe, Jesus está lá, está aqui. Essa igreja está agora passando por um período do vale da sombra da morte. Uma irmã querida está na glória e, como o irmão Renato disse, ela era alegre, vibrante, uma mulher de fé, de frutos. Era uma atalaia do Senhor, é uma pessoa mesmo firme, um exemplo de fé, de gratidão, de bom testemunho. Mesmo no contexto dela, com a situação dos filhos, ela deixou um legado para todos nós. Eu me incluo a vocês pelo amor, porque eu nem me lembro dela, por exemplo, mas eu me junto aos irmãos. Então, aquela irmã parecia que ela vivia muito mais nessa esfera: o Senhor é o meu pastor, e parece que sempre tudo me vai bem. Porque tem pessoas que são assim. Tem pessoas que podem estar tudo diferente, tudo desafiador, mas a pessoa está ali firme, alegre, cheia de paz, de fé. Amém ou não amém? Mas que bom quando você... Sabe um lugar que é muito gostoso para a gente sentir a presença de Deus, além da oração? É a mesa. Quando eu quero me aproximar de alguém, falei com o André aqui, para ir com a Ana Paula e as mesas lá em casa. Lá em casa, comer a comidinha daquela mulher bonita ali. Fique de pé aí, por favor. Cirlândia Kellis, Dominique Agra, Flávia Vitória, minha sogra Silvia. Fiquem de pé aí. Ó, que família bonita, moço. O que eu fiz para Deus me dar isso? Fica aí, filhão. Dá uma olhada aí. Olha para lá, filhão. Amém. Estão ali também amados irmãos, família querida, Pedro, Gisela e Marisa. Fiquem de pé, por favor. Dá boa noite para a igreja. São lá de Ouro Branco. Se eu for pregar aqui na região, eles vão e acompanham. Eu falo: o que é isso, moço? Então, ao redor da mesa. Mesa não é lugar de celular. Mesa não é lugar de tela. Mesa é lugar de Jesus. Me lembro agora, na virada do ano, a pregadora da noite lá em casa foi Flávia Agra. Ela colocou uma cadeira, colocou lá assim, Jesus, sentado num lugar especial. E ali nós nos retiramos como família e passamos a virada juntos, que nós tínhamos um convidado especial para a virada desse ano, o nosso amado Jesus. No Natal, lá estava Jesus. Quantas vezes você já deixou o celular fora da mesa e deixou Jesus estar na mesa onde tudo lhe vai bem, comida farta, pessoas com saúde?
A gente fala assim, o senhor é nosso pastor, mas parece que ele fica na periferia da sua vida. Então, convide Jesus para estar no almoço, no jantar. Mas eu não tenho tempo, todo mundo lá em casa, uma dinâmica muito grande. Mas pelo menos domingo. Tira a tela. Tem marido que diz assim, não, meu casamento não está legal. Tem um triângulo amoroso. Eu, o celular, a mulher e os meninos ficam assim, na margem. Ou a mulher, o negócio é, para aí, amor, estou respondendo a mensagem. Mesa não é lugar para celular. Mesa é lugar de gente. E gente que presta atenção na comunhão. Eu quero ouvir esse amém. Amém ou não amém? Amém. O mundo oferece capim seco. Falta alegria, paz. Mas em verde... Gente, presta atenção. Como que é isso aqui? Um lugar árido, Israel, que tem tudo árido. Mas Davi, ele está falando de verdes passagens, numa geografia de Israel. O que ele está querendo dizer? Que ainda que tudo parece seco, que tudo pareça sem frutos, sem grandes impressionalismos, ele enxerga que Deus estando por dentro, o pasto verdejante está lá. Amém ou não amém? É quando a escassez aparece, né, de alguma maneira, você sempre está agradecendo e glorificando a Deus. Então, me impressiona, porque ele coloca aqui uma imagem de pastagens verdejantes, de águas tranquilas e restauração do vigor. Onde que ele encontrou isso? Ele encontrou isso no clima do deserto. É a mesma coisa lá da península de Sião. Os que confiam no Senhor, como é que é isso aí? Fala aí, igreja. Você sabia que isso aí vem do seguinte contexto? Durante o dia, aquele sol escaldante, e à noite o orvalho vinha, molhava as barracas do povo de Israel, e aquele orvalho que caía na lona, no couro lá de animais das barracas, transformava a pele, transformava o cérebro, transformava o bem-estar das pessoas. Olha que incrível. Davi traz essa imagem de vigor, e esse vigor vem do orvalho de Deus, do nosso pastor, restaurando nossas vidas enquanto dormimos. Amém? É no momento em que você dorme que Deus te recupera. Fala assim, meu filho, minha filha, amanhã vai ser melhor. O terceiro motivo que você se identifica tanto com esse Salmo 23 é que em meio às dificuldades Deus está ao seu lado, versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Quem aqui nunca passou por um momento de vale? Sabe as pessoas que têm experiências profundas com Deus? As pessoas sabem que Jesus é o nosso pastor de todas as horas, mas tem uma hora que ele se revela tanto que a gente fica impressionado, né? É a hora que a gente menos percebe a presença dele, é que ele se manifesta mais em nós. É a hora daquele exame que não era o esperado, é a hora daquele emprego que eu achava que estava garantido, eu sou mandado embora. É a hora daquele filho que se envolveu com droga ou se envolveu com algo ruim. É a hora daquele casamento que está indo de mal a pior e tem um pedido de divórcio. É a hora que a dificuldade aparece, é a hora que o vale aparece, que o Senhor se revela muito mais, porque Ele é o pastor de todas as horas. Neste momento que você acha que Deus silenciou, que Deus se afastou, existe o que no nosso glorioso Senhor? Existe um caminho exato para o cajado e para a vara. Uma vez eu fui numa determinada igreja, eu fui convidado para ir a uma igreja, ministrar a palavra de Deus,
E o moço que foi abrir o culto, era uma igreja, eu prego de maneira interdenominacional, e era uma igreja neopentecostal, e eu não tenho nada contra nenhuma igreja do reino de Deus, mas aquele homem, ele abriu o culto dizendo o seguinte: hoje o cajado vai descer, hoje a vara vai descer. Como eu era o pregador da noite, eu me aproximei dele e perguntei: irmão, o que você exatamente quis dizer sobre vara e cajado? Ele: não, porque pastor, ele tem que chegar junto, ele tem que sacudir a igreja, ele tem que chegar firme, tem que ter autoridade. Você sabe exatamente o que significa vara e cajado? Ele: é claro que eu sei. De quem? Do seu superego paterno? Do seu pai? Eu não conhecia o moço. Do seu pai que gritava com você, que ameaçava, que punia? Por que você transfere uma autopunição e uma punição na sua criação para a figura de Jesus? Aí disse para ele: vou mudar a mensagem. Vou precisar corrigir essa heresia que você trouxe para a igreja. Tem pessoas aqui que podem ter marcado a hora do suicídio, do autoextermínio. Tem pessoas aqui querendo morrer porque são punidas por perversos, seja pai, patrão, seja quem for. E você acentuou isso, você aumentou essa dor. Aí eu preguei. Quando eu preguei, na hora que eu fiz o apelo, ele foi o primeiro a vir à frente. Ele chorou profundamente, ele era aparentemente uma autoridade da igreja. E ele se rendeu e pediu perdão à igreja. Você sabe por quê? Porque a ovelha é muito... Você já parou para pensar assim, como que é esse negócio? Deus, eu me lembro quando eu pastorei lá em Acesita, perto do pastor Lélio da PIB de Timóteo, e ali um médico amigo meu falou: pastor Flávio, vem aqui ficar um ano na Igreja Memorial de Acesita, porque fizeram um negócio aqui complicado, e a igreja é uma igreja maravilhosa, e o pastor que saiu daqui, que arrumou uma bagunça, fique aqui pelo menos um ano para Deus te usar para restaurar isso aqui. Eu falei: rapaz, mas primeiro eu vou te mandar para Viçosa, você não vai me mandar para lugar nenhum, o que eu vou fazer em Viçosa? Lá tem um centro de pesquisa de cérebro de ovelha, do animal. Eu falei: moço, não vou não. Você disse: não, eu dou uma estudada. Não, você vai, eu não vou. Eu vou buscar em Deus e vou estudar isso de outras maneiras. Aí fiquei estudando, eu morava em Belo Horizonte, ali na região hospitalar, e fiquei estudando sobre o cérebro de ovelha. E fiquei assustado demais. Como ele foi uma bênção na minha vida de ter me despertado para isso. Aí eu fui compreender coisas riquíssimas sobre o cérebro humano e o cérebro da ovelha. Eu nunca parei para pensar, fiz seminário, fiz isso, fiz aquilo, e não parei para pensar por que eu sou chamado de ovelha e Jesus é chamado de pastor. A grosso modo, assim, resumindo tudo, quando eu movimento o braço direito, meu lado, entre aspas, tá? Meu lado esquerdo do cérebro está dando esse comando. E assim vice-versa. Então é um efeito X. A ovelha tem um paralelismo. Ela se perde porque ela não sabe exatamente como coordenar lado direito e esquerdo, para resumir o negócio aqui. Irmão Josué foi orar hoje de manhã e falou que eu estava dando um nó na cabeça dele. Agora estou desatando o nó, irmão Josué. Então, o que é? Para simplificar e não usar termo técnico, mas daqui a pouco vou precisar usar só um pouquinho. É o seguinte: tem 4 elementos no Salmo 23 muito poderosos para poder manter a ovelha no caminho, para manter a ovelha encostando em outra. Primeiros elementos importantes: a vara e o cajado. A vara é para dar um toque na barriga da ovelha, porque as ovelhas mais atacadas, mais miradas, são aquelas que têm um pelo gigante, uma cauda muito grande, e ela é muito visada para o corte.
Então, quanto mais você dá frutos na igreja, quanto mais você está diante da batalha espiritual em oração, em jejum, está à frente, está na diretoria, mais você é avisado por Satanás, pela retaliação do inimigo, pelas estratégias malignas. E aí você precisa muito prestar atenção, ó, na vara, dando um toquinho na barriga, para você continuar no caminho. E o cajado para quê? Ele tem exatamente a curvatura do pescoço. Porque quando a ovelha vai lá em Israel, né, muito buraco, muito abismo, e aí o pastor puxa pelo pescoço. E o que representa o pescoço? Já prestou atenção nisso? Jesus é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo, e quem é o pescoço? O Espírito Santo, que liga a cabeça ao corpo. E o cajado de Jesus tem a forma de cada pescoço, de cada atuação do Espírito Santo na vida de cada um. Quando eu expliquei aquilo, aquele moço ficou assustado. E ele se rendeu a ser um líder de acordo com a Bíblia, de acordo com o Espírito Santo. Amém? Então ele parou de falar bobiça diante da igreja, que é bobagem, que esse trem que dá medo, né? Como é que o cara faz isso? Então a sua vara é uma vara de correção, mas é correção, ó. Chega para cá, moço, calma. Eu sou de uma época que hoje é o liberalismo. A liberdade hoje é libertinismo. É o pode tudo ou quase tudo. A maioria das igrejas hoje não tem disciplina. Hoje tem. Na minha época era a disciplina severa. Primeiro que errasse, podia ter fofoca, podia ter isso, podia ter aquilo, mas não podia ter outras coisas. Então é um desequilíbrio. Mas toda a igreja saudável disciplinava, corrigia com muito amor, com um cajado em volta do pescoço. Tinha uma comissão, tinha um grupo de pessoas que restaurava, que cuidava, que falava, embora, irmão, vamos passar 3 meses, vamos passar juntos isso aí, Deus vai te restaurar, você caiu no erro, é só um tropeço, e embora. Hoje, cadê? Está ficando cada vez, pode tudo, parece que não existe mais Bíblia, não existe mais regimento interno da igreja, o negócio está assim, pode tudo. Pode não, irmãos? A igreja mudou? Não, o que mudou foi o mundo. A palavra de Deus continua a mesma, amém ou não amém? A igreja de Cristo, essa terra não dissolveu, ainda não acabou, porque a noiva do Cordeiro ainda está aqui. E onde há Bíblia, há princípios, valores e virtudes. Amém ou não amém? Tirou a palavra de Deus, tirou a teologia teológica, tudo desaba. Tudo desaba. Hoje é o pode tudo. Pode não. Pode não. Hoje está cheio de profissionais da fé, está cheio de tudo. Mas os resilientes aí no Senhor estão firmes. Amém? Então, seu cajado e a sua vara me consolam. É o cajado gerando cuidado e resgate. E a vara corrigindo. O quarto motivo, porque você se identifica tanto com Salmo 23, o seu pastor está com você em meio aos conflitos da vida. Glórias a Deus. Está em meio com você em meio aos conflitos da vida. Olha que cena linda desse versículo. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Eu vou explicar isso aqui de maneira muito simples para você entender que negócio poderoso. Aqui a imagem é de Jesus, de Deus como anfitrião que prepara uma mesa, um banquete no mesmo território dele, mas fora dos muros do palácio ou do que for. Como que é isso? A cultura, na época que esse salmo foi escrito, era o seguinte, tinha um inimigo e ele estava perseguindo alguém. Era um código de guerra e de perseguição. Quando esse inimigo estava perseguindo, se você chegasse na casa de um anfitrião, tinha o limite do lote, do terreno, da área, do que fosse. Aí, quando você era alguém bem recebido mesmo, que aquele anfitrião queria assumir você, te honrar, pagar um preço para assumir a sua presença,
ele colocava a mesa não dentro da casa ou do palácio, mas ali no mesmo território, mas exposto a tudo. E o inimigo ficava lá esperando a hora, lançando acusação e fazendo um monte de coisas, tipo Neemias lá reconstruindo o muro e Sambalate e Tobias zombando. E aí você está no banquete, o inimigo está lá te assistindo, e você está no banquete. Preparas uma mesa, uma comunhão, uma fartura diante de Satanás, diante de tudo contrário à sua vida. Mas isso pode se assistir, mas não pode te atingir. Amém ou não amém? E aí, não só isso, mas a questão do território de segurança em Deus, que o melhor lugar para se estar presente é na proteção do nosso glorioso Deus como pastor. Ele traz óleo e cálice. Além da comida, do transbordar, ele traz óleo e cálice. Davi se lembra de como ele pegava as suas ovelhas e passava óleo no ouvido, ao redor da boca e nas narinas, para que os bichos não penetrassem lá e colocassem alguns óvulos lá dentro e a ovelha saísse desesperada, batesse a cabeça na árvore ou pulasse no despenhadeiro e morresse. Sabe aquele momento que você está frio na fé? Que mesmo vindo para a igreja diante do banquete, diante de uma palavra como essa tão maravilhosa, vem os maus pensamentos, o negativismo, as acusações, o seu passado, as memórias traumáticas te acusando. Aí o Espírito Santo vem e fala assim, para de ouvir isso, busque minha presença mais. Eu vou lubrificar seus ouvidos, sua audição, de memórias traumáticas, do que for. Você vai respirar agora da minha maneira. Esses homens que vão trabalhar em lugares mundanos, tem aquelas mulheres sedutoras, muitos perfumes produzidos para a atração sexual. Você está em jejum e cheira uma comida assim que vai quebrar sua consagração. Deus só estou passando aí o óleo. Aí você vai falar, estou lubrificando sua boca para você não falar bobice. Não ficar jogando para fora aquilo que não presta. Além de estar no banquete, o Senhor ainda te protege. Ele coloca na sua cabeça tudo aquilo que você precisa para proteger seus 5 sentidos. A audição, o que é visual, o que é sinestésico, o que é tato. Tudo. Porque esse é o nosso pastor. Está tudo preparado. E onde a gente encontra isso? Diga. Na palavra do Senhor, diga isso. O que é mais desprezado hoje em dia na terra? A palavra do Senhor. Essa é a arma de Satanás. Deixa a Bíblia de lado e deixa a oração de lado e você não estará no banquete. Aí vem o quê? Vem a taça. Vem a taça. Vem o vinho novo. Vem a novidade de vida com Deus. Eu gosto tanto quando Jesus diz assim, olha, não se coloca vinho novo em odres velhos. Não se coloca o vinho novo na sacola de couro, porque ele vai fermentar e vai rachar. O nosso Deus é um Deus de novidade de vida. Todos os dias Ele tem algo novo para você e para mim. Amém ou não amém? Então essa mesa ela é completa. Ela tem paz, ela tem alegria, ela tem a bênção, ela tem a correção, ela tem tudo do qual precisamos. O escritor evangélico Charles Swindoll, ele diz, semeie um pensamento e você colhe um hábito. Semeie um ato e você... Semeie um pensamento e você colhe um ato. Semeie um ato e você colhe um hábito. Semeie um hábito e você colhe um caráter. Semeie um caráter e você colhe um destino. Por isso, ovelha de Jesus tem o caráter de Cristo. Amém ou não amém? Em quinto lugar, o quinto motivo por que você se identifica tanto com Salmo 23 é que você tem a promessa de vitória e da eterna presença de Deus. Olha que coisa mais linda, irmãos. Coisa mais maravilhosa. Versículo 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver.
Sabe de uma coisa? Sabe quando eu disse sobre cérebro de ovelha e cérebro humano? A questão do cérebro humano é que o sistema límbico do ser humano, irmão Josué, lá vai, hein? O sistema límbico situado no cérebro, ele compreende estruturas como amígdala e hipocampo. O que tem isso a ver? É que você tem ali dentro emoções, memórias e motivação. E a ovelha tem isso extremamente fragilizado e oposto, um pouco oposto ao ser humano. E o que acontece aqui? É que a ovelha ela precisa de um latido na direita e um latido na esquerda, para ela se manter no caminho. Eu estava com o Dr. Russell Shedd. Dr. Russell Shedd foi um dos meus mentores. Eu amava as aulas dele. Estávamos em Recife, outros lugares do Brasil, e eu bebendo. Dr. Russell Shedd foi um dos maiores teólogos do planeta nesses últimos tempos. E nosso amado Shedd estava dando uma aula de hebraico aqui, nesse versículo. E ele disse assim, você sabe o que é bondade? Quais são as versões diferentes aí? Fala comigo aí. Tem versões diferentes aí? Aqui na minha é bondade e fidelidade. A sua tem o que aí de diferente? A conotação é a mesma no hebraico. Sabe o que é isso? 2 cachorros. Um cachorro que late à direita e um cachorro que late à esquerda. Você sabe quem são esses? Os auxiliares do Supremo Pastor. E quem são? Os pastores. Eu sou um cachorrão. Somos. E não sei que raça que é não, mas se for vira-lata, não tem problema nenhum. Pelo menos eu estou latindo. Estou latindo hoje à noite. Lati de manhã à direita, estou latindo à esquerda. E todo pastor que se acha, ele para de latir. Ele tenta tomar o lugar do Supremo Pastor. É por isso que João diz, eu sou o bom pastor. Ele quis dizer, não existe outro, só existe auxiliares. Quando alguém toma a rédea da igreja, ele está pegando a escritura da igreja da noiva de Jesus, tomando para ele. Todo pastor centralizador carnal, ele vai ser julgado de maneira pesada. Porque você não pega a igreja do Senhor Jesus e manda e desmanda na igreja. Você é uma autoridade ali que vai responder. Mas se você parar de latir à direita ou à esquerda, as ovelhas se perdem. Esse latido num significante, irmão Josué, lá vai. Significado, latir, você lembra de cachorro. Significante, latir, você lembra que você é auxiliar de Jesus. Então, quando eu estava orando hoje à tarde, eu disse, Senhor, me ajuda a latir na direita e na esquerda. Eu gosto do pastor Schmidt, lá de Ouro Branco, o nome dele é alemão, né? Eu falei, Schmidt, que cachorrão é você? Eu sou um cachorro alemão. Como é que é? Um pastor alemão. Então, meus queridos, a gente tem que ter a humildade de reconhecer que só existe um supremo pastor. Nós temos um título, uma ordenação, uma vocação, mas quem pagou o preço pela igreja foi Jesus. E você precisa entender que quando essa igreja decidir sobre o cachorrão tem que estar latindo cheio do Espírito Santo de Deus. Porque se o latido não vier do céu, o trem fica feio, moço. E geralmente quando a lata está cheia, não tem barulho, não. Não estou falando aqui de gritar, eu estou falando de impostar a voz e tal. Sabe o que eu amo lá em casa? É que a autoridade lá ela é construída. Lá não precisa de grito nem de desespero. Quando você tem autoridade, só a sua presença já constrange o outro em te amar. Obediência é amor. Só existe uma bandeira na minha vida, ela tem 2 esferas, amor e verdade. Passou disso, são derivações. E para a gente latir na direita e na esquerda, é com bondade e misericórdia, ou bondade e fidelidade. Amém ou não amém? Se não vira agressão, moço.
Dá licença que eu vou falar uma coisa aqui muito complicada, mas eu vou precisar falar. Dentro da clínica, da minha área, o lugar mais abusivo que eu conheço na Terra chama-se igreja evangélica. Quanto mais ela está distante da palavra de Deus e do Espírito Santo, mais abusadores, perversos, manipulam pessoas, massacram pessoas, arrancam dinheiro das pessoas, ferem pessoas, porque é gente doente. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Não é o servo maior que o seu senhor. A minha alma é consumida de zelo, e o meu zelo é fazer a vontade daquele que me enviou e cuidar da sua obra. Se o meu Senhor falou isso, ele não admite que no inconsciente coletivo eu me torne um Hitler, ou me torne uma marionete para tentar agradar a OAB, ou vender minha alma para a diretoria de igreja, para Satanás, por causa de salário, de dinheiro, ou então massacrar pessoas com campanhas malditas. Você tem que pregar a palavra de Deus e entregar ao Senhor uma ovelha muito melhor do que quando ele te entregou na mão, porque ele vai cobrar. Cadê minhas ovelhas, ô cachorrão? Está aqui, lati direito. Agora eu quero ouvir, amém ou não amém? Então, quando você ouvir um homem falando, você tem que saber, o homem, a mulher, você está sendo usado por Deus. E comer Bíblia. Tem nessa onda aí de ficar diante da Bíblia, não. É igual a irmã falou de manhã, o irmão falou de manhã. Vai investigar. Porque você não pode ser enganado, porque a igreja de Cristo está dando tchau para a terra. Não espere que você fique assistindo isso, não. Bora junto, amém ou não amém? Diga para quem está perto de você, abençoada noite. E eu estou de olho no relógio ali, porque eu tenho um protocolo agora à noite, tem que ser obediente. Inclusive, eu perguntei para o irmão, quando ele falou assim, o irmão Renato chegou com toda a educação, nós não devemos passar das 20h30. Aí eu perguntei para ele, os irmãos querem que termine 20h30? Sim. E eles chegam às 19h? Isso é latir da maneira de Deus. Tá vendo? Acabei de latir. Tá bom, tem hora para terminar, mas tem hora para começar? 5h30 em ponto, eu estava ali na porta. Sabe por quê, irmãos? Você cobra aquilo que você construiu como credibilidade e autoridade. Se você gosta que termine às 20h30, chegue às 19h, porque o seu convidado, ele sabe a hora de terminar, mas ele pretende saber a hora de começar. Gostou, irmão? Aquilo que nós combinamos, você falou que me dá 100 mil euros, final aqui, Pix não dá não, nós vamos ter que fazer transferência. Esse negócio, né, é uma via de mão dupla. Eu vou terminar hoje, daqui a pouquinho, falta alguns segundos. Mas, por favor, você vai chegar às 19h30. E por que você chegou às 19h31? Eu vi gente entrando às 19h31 e eu presto atenção em tudo. Vocês viram hoje de manhã arrumando minhas coisas e presto atenção em tudo. Um dia alguém me perguntou, moço, mas não passa nem vento? Passa. Porque o vento sopra para onde quer, eu fico de olho nele. Para onde Deus está levando, eu estou indo. Viu, irmão Renato? Irmãos, com muito amor, zelem por autoridade. A autoridade é construída. A credibilidade tem 30 camadas. Não é só negócio de segurança, transmitir segurança. Credibilidade se constrói. Nossa geração de hoje, nossos filhos, adolescentes, jovens, precisam olhar para nós e verem coerência em nós. O que eu cobro é o que eu ofereço primeiro. Diga para o outro, abençoada noite. Amém. Viu? Isso é latir. Gostou? Mesmo sendo um vira-lata, dá para latir. E por último, meus queridos, o sexto motivo
que lhe faz identificar tanto com o Salmo 23 está em João 10, 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Sabe o que é compreendido aqui? Você não precisa ter complexo de cabrito. Ovelha é ovelha, não precisa ter complexo de cabrito, não. O nosso bom pastor está presente conosco pelas manifestações da graça de Deus. Philip Yancey, escritor maravilhoso, diz: não há nada que eu faça de mais para que Deus me ame mais, e não há nada que eu faça de menos para que Deus me ame menos, porque Deus me ama com a graça. Amém ou não amém? Isso não é um toque, um apontamento para acomodados, mas para gente que entende que é pela graça. Mas não é uma graça que não mereceu preço, não. É pela graça, não é de graça, não, é pela graça. Jesus pagou o preço, então não é de graça, é pela graça. Amém ou não amém? Então não é preciso ter complexo de cabrito. O meu grande desafio como ovelha é conhecer tão profundamente o pastor do Salmo 23 e de João 10, 11, a ponto de não aceitar na minha vida o complexo de cabrito. Na Inglaterra, uma mulher cuidou de uma pessoa muito simples, cuidou de uma mulher muito rica durante 40 anos. E aquela mulher ricona morreu. Lá na região anglo-saxônica, lá na região assim do Reino Unido, de Londres. Aí aquela mulher ricona morreu. E um dia um missionário médico chegou na casa daquela mulher que ficou 40 anos cuidando daquela outra pessoa rica. E aquele médico cristão chegou na casa dela e ficou, a mulher lá, simples, doente. Ele ficou assim, olhando para a parede, ficou impressionado, impactado. Tinha um papel amarelado, pendurado na parede, dentro de uma moldura, dentro de um quadro. E aquela mulher num casebre, num lugar frágil, feio. E ele, meu Deus, a senhora guarda isso há quanto tempo? Ah, eu guardo isso há 15 anos. A senhora guarda isso há 15 anos? Não está tendo nem remédio. A senhora sabe o que é aquilo? Não, a minha senhora me deu. Eu não sei ler. O advogado mandou para cá e trouxeram. E eu achei, não pedi ninguém para ler. A senhora recebeu a metade da fortuna dela. E a senhora pendurou na parede. Nós, batistas, temos uma herança poderosa. A presença de Deus e uma das doutrinas mais assertivas, biblicamente falando. Mas a gente gosta de pendurar na parede. A gente gosta de ficar na teoria. A gente gosta, por exemplo, eu fui pregar numa igreja quando eu falei, o irmão precisa orar mais, ter calos nos joelhos e jejuar. A diretoria me repreendeu, falando que isso era coisa de pentecostal. Eu falei, coisa de pentecostal, meu caro? Eu gostaria de visitar a casa de vocês, que eu devo encontrar lá uísque, vodka, cerveja, parará, coisas ruins na televisão. Porque consagração de vida é para todos. Você diz, ó Deus, se o Senhor quiser, pela tua soberania, me cure. Não, Senhor, eu sei que eu não posso exigir, reivindicar nada, mas opere uma cura aqui, por favor. Porque quem crê verás a glória. Glória é presença que atua, que faz. Amém ou não amém? Nós temos a melhor doutrina. Por que a gente pendura na parede? Nós temos o caminho mais saudável, o ponto de equilíbrio. Numa igreja coerente e séria. Para de pendurar na parede o que Jesus conquistou. Aquela música assim, o melhor de Deus ainda está por vir. Claro que não. O melhor de Deus já veio, Jesus já morreu e ressuscitou. Amém ou não amém? Então isso é complexo de cabrito. Complexo de cabrito, crenças limitantes. Ah, eu não consigo. Ah, eu não vou. Baraná, baraná. Dinheiro é coisa só para rico. Estudar é coisa para rico. Autossabotagens e outras coisas e coisas e coisas. Esses complexos de cabrito. Não pode existir no reino de Deus complexo de cabrito, ficar de longe.
longe da igreja, longe dos cultos, complexo de cabrito, não se sentir amado, não respeitar a cerca, os limites do reino de Deus, se envolver com o mundanismo, complexo de cabrito, não ser submissa à liderança da igreja, complexo de cabrito, baixa autoestima, desvalor, desamor, desamparo, crise existencial, vícios emocionais, vazio. O Espírito Santo não quer você e eu vazios, porque Ele nos enche, amém ou não amém? Ser ovelha de Jesus é abandonar o complexo de cabrito. Se você é ovelha, você é ovelha. Você não está, você não será, você é. Se você converteu, sabe o que você faz? Vai lá em Efésios 6, do 10 ao 18. Um dia eu vou pregar sobre isso aqui antes de ir para a glória. Limpe a armadura, vista a armadura e ajuste a armadura. E você vai ver se tem complexo de cabrito. Tem não, moço. Tem não, porque você está no banquete. Você tem óleo na cabeça. Você tem cálice transbordando. Se não está, é porque tem alguma coisa errada. Chega de complexo de cabrito, porque o nosso amado pastor nos garante pela graça diante de Deus e diante do inimigo, porque Ele está conosco. Amém ou não amém? Diga abençoada noite. Amém. Isso pegou, hein? Amanhã não fala bom dia no WhatsApp, não. É abençoado dia. Se não conseguir falar abençoado, é excelente dia. Maravilhoso dia. Esse negócio de bom dia, bom e medíocre, olha a escala. Péssimo, ruim, bom, ótimo, excelente, top das galáxias, maravilhoso. Negócio de bom, tá bom, tá bom, tá bom, é crença limitante, mas um ponto Deus no cérebro, Zara Zohar, pesquisadora americana, mulher ateia, descobriu uma região no cérebro de abundância das sinapses, ondas eletromagnéticas, blá, blá, blá. Irmão Josué, lá vai o nó na cabeça. Presta atenção. Não é bom não, moço, é maravilhoso. Me perguntaram hoje, e como é que foi lá? Foi maravilhoso. Os irmãos são zelosos pela palavra. Renato me pagou, me encheu da grana para eu falar. É para sair às 20h30, mas é para chegar às 19h. Tudo combinado, é o latidão. Meus amados, então a imagem de Deus como pastor no Salmo 23, nós encontramos isso, por isso que a gente se identifica. Segundo o bom pastor está com você nos dias em que tudo lhe vai bem. Em meio às dificuldades, Deus está ao seu lado. O seu pastor está com você em meio aos conflitos da vida. O seu pastor, ele revela o quê? Que você tem a promessa de vitória e da presença de Deus, a eterna presença de Deus. E por último, você não precisa ter complexo de cabrito. Essa é a figura, a imagem de Deus como pastor. Um dia chegará a nossa vez. Nós temos uma senha, pode ser agora, essa pode ser o meu último latido na terra como auxiliar do Supremo Jesus, o pastor amado. Pode ter sido o último latido. Latiu bem, hein? Pastorzinho é meio vira-lata, mas vira-lata é fiel, mas, hein, meu irmãozão? Meus queridões, valorizem a glória de Deus, a presença de Deus. Comece a frequentar velório. Velório é maravilhoso, mas não é para ficar deprimido. É para fazer pós-doutorado em o que realmente importa na vida. Vá no churrasco também, vá aos aniversários, mas entenda sobre o que vale. Beije seus filhos. Quando seu marido sair de casa, sua esposa, não saia brigado, não. Pode ser a última vez. Amem mais. Tenha noção. Esse mundo artificial, superficial, cheio de mimimi. A única coisa que presta é o quê? Amor e verdade. O resto a gente consegue, mas isso não é ouro. Isso é pérola. Uma igreja que não vive no amor e na verdade, ela se distanciou da palavra de Deus. Ame mais, agradeça mais, viva mais. Eu estou lá dentro da clínica, cuidando de gente de tudo quanto é jeito. Eu cuido de tenho alguns clientes meus que ganham 10 milhões de reais por mês.
E um deles virou para mim e falou que compraria 1 segundo da paz que eu transmito. 1 segundo. E eu não paguei nada por isso, quem pagou foi o meu Supremo Jesus. Você tem tudo de maravilhoso, para de reclamar e começa a agradecer, moço. Diga, abençoada noite. Vamos orar, fiquem de pé, gratidão. Olha lá, ó, 31:23. Ai, meu Deus, latiu demais. Gratidão pelo carinho, pelo amor da igreja. Espero que eu seja convidado mais vezes, né? Isso é um absurdo. Depois de 22 anos ficar convidando, a próximo convite eu já estarei na glória, moço. Vamos orar. Eu quero convidar My Love, minha digníssima esposa, para vir aqui orar. Essa é uma mulher de uma sabedoria. Se vocês acham que eu sei latir, vocês querem ouvir essa mulher, a Flávia Vitória, o latido é mais sofisticado. Sobe aqui, meu amor. Olha que trem lindo. Vem cá, Dominique e Flávia. Vem cá, vem aqui. Olha aqui. Olha como é que eu lati direito. Vem cá, meu filho. Vem cá. Ô, família linda, hein? Dá glória a Deus. Diga abençoada noite. Meu amor, fique à vontade. Vamos abençoar essa igreja. Deus maravilhoso, te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui, te agradecemos por tua presença tão gloriosa, manifesta aqui neste lugar, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, por essa agência do Senhor plantada aqui nessa cidade, de tanta idolatria, de tantos desafios, mas nós aqui juntamente com teus filhos, em oração, em fé, confrontamos, ó Pai, tudo aquilo que o inimigo coloca para nos colocar diante do Senhor em contrição, em quebrantamento, em fé, sabendo que o Senhor, ó Pai, tem um propósito maravilhoso na vida dos habitantes aqui deste lugar. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha completar a tua obra e que esta igreja, ó Pai, venha ser rendida cada dia mais, consagrada cada dia mais aos teus pés. Nós declaramos, ó Pai, restauração, declaramos, ó Pai, salvação aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.